Meus queridos irmãos, eu cumprimento-vos com a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao canal Rascunho Teológico. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira e nesta oportunidade estaremos dando continuidade à nossa série que estamos fazendo de Panorama Bíblico. E nesta oportunidade estaremos fazendo um panorama do livro de Salmos, ou Terrilim, ou Terrilá, ou Psalmo, ou Psalmoi, enfim, essas palavras, essas terminações estaremos aprendendo agora aqui no canal Rascunho Teológico. Não saia daí, estaremos comentando o livro de Salmos, um livro muito curioso, muito interessante, não é? Um livro que vai nos embasar bastante como trabalhar com ele, com a Bíblia e com o louvor a Deus. Nós temos aí lamentos e temos alegrias, né? Temos dois grupos. O livro de Salmos, é dividido em 5 livros. Nós vamos trabalhar essa proposta doravante. Deus abençoe a todos. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal Rascunho Teológico. Se você está passando aqui pela primeira vez, deixa o seu joinha, deixa o seu like, para que possamos levar a palavra de Deus um pouco mais longe. Nossa série de bibliologia, ela está toda no canal, até o livro de Jó, de panorama bíblico. Nós também trabalhamos sobre a teologia generosa, nós trabalhamos também sobre teontologia, trabalhamos vários temas aí passados, está tudo aí na playlist, você pode assistir, tá certo? É gratuito, não paga nada, está livre, tá bom? Mas deixe o seu joinha, deixe o seu like, deixe o seu comentário se for o caso, né? Se você achar por bem, eu estarei respondendo todos, tá bom? Deus abençoe a todos, no nome precioso de Jesus. Vamos para a nossa aula. Glória a Deus. Então vamos lá. O livro dos Salmos, nós vamos encontrar algumas curiosidades nele, né? O livro dos Salmos, como eu disse, é cântico de louvor, né? Esse livro, ele faz parte da adoração e do romance, da poesia lá de Israel. São 150 canções que são resumidas aí por usos, né? E o templo de adoração era adorado, era feito lá em Jerusalém, e também os levitas faziam sempre, cantando os salmos, né? Vamos encontrar vários salmos. Há quem diga que o salmo mais antigo da Bíblia é o Salmo de Moisés, né? Nós vamos trabalhar isso aí daqui a pouco, tá certo? Alguns salmos com expressões de devoção pessoal e para muito aí composto como canção de adoração pública, não é? Política não, pública. Então a congregação, por exemplo, entoava quando se reunia com as festas religiosas em Israel e outros momentos de celebração. Tá certo? Então, indivíduos ou grupos de pessoas repetiam cânticos e lamentações o tempo todo. Nós temos aí, o livro é dividido em 5, mas nós temos 2 temas principais, que é lamento, nos capítulos primeiros são lamentos, depois nós vamos ver salmos de festa, salmos de alegria, salmos de satisfação, tá certo? E assim sucessivamente. Então, como eu já disse, o título do salmo do grego é psalmos, ou psalmos, o termo psalmos, que se refere a entoar uma canção entoada com acompanhamento de harpa. No Novo Testamento, o salmo é um dos mais utilizados, né? Não existe outro livro no Antigo Testamento que seja mais citado do que os salmos. Outra curiosidade importante. Você sabia que os Salmos 14 é igual ao Salmo 53? Se você não sabia, fique sabendo, o Salmos 14 é igual ao Salmo 53. Você sabia que dentro dos Salmos existem outros Salmos? Dentro dos livros inteiros da Bíblia tem outros Salmos, né? A exemplo, 1 Crônicas, capítulo 16, verso 23 a 33, é igual ao Salmo 96. Outra importante informação é que o Salmo 118
é igual o 2 Samuel, capítulo 22, versículo de 1 a 51, ok? Essas informações ficarão aqui registradas, certo? Ainda a título de curiosidade, de informação, o livro do Salmos ele contém 150 capítulos, é o maior livro da Bíblia, e também ele contém o maior capítulo da Bíblia, e também contém o menor capítulo. Tem o capítulo 117, que é só 2 versículos, né? O Salmo 117. Outra curiosidade importante que você contando a Bíblia de versículo por versículo, quando chega no Salmo, toda a Bíblia, no Salmo 118 é o meio da Bíblia. Salmo 118 é o meio da Bíblia. Se você contar os versículos até o Salmo 18, depois o versículo depois do Salmo 18, você vai ver que é o meio da Bíblia, está no Salmo 18, ok? O Salmo 117 é só 2 versículos, que diz assim: louvai ao Senhor todas as nações, louvai todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor é para sempre, louvai ao Senhor. Então, outro sim, o maior capítulo da Bíblia é o capítulo 119, que está no Salmo 119, no seu versículo, e tem 176 versículos, não é? 176 versículos. E cada versículo, cada epígrafe desse Salmo 119 tem as letras do alfabeto, não é? Aleph, Beit, Gimel, Dalet, He, Vav, Zai, são letras, você vai encontrar sempre aqui, Et, Tet, Yod, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Rai, Samek, Pep, Tzade, Kof, Resh, Shin e tal. São um total de 176 versículos, né? E nas epígrafes é exatamente as letras do alfabeto grego, ou hebraico, aliás, do alfabeto hebraico, ok? Então são informações importantes e vamos aí dar continuidade ao nosso estudo, tá certo? Então o livro do Salmo é uma coletânea de cânticos da Bíblia, do Antigo Testamento, esses salmos. Então dentro desse conceito o termo significa cântico, eu já disse isso também, né? E nós vamos encontrar o Lucas no capítulo de número 20, versículo 42, Lucas 24, 44 e Atos capítulo 1, versículo 20, que vai trazer as informações do livro e da designação dos Salmos, o livro dos Salmos, né? Ele vai apresentar isso aí. Então, Tehillim significa louvor, ou cântico de louvor, e assim sucessivamente. Agora, outra informação importante. Qual a autoria dos Salmos? Qual a autoria dos Salmos? Existe pessoas que gostam muito dos Salmos. Uns gostam do Salmo 23, outros gostam do Salmo 91. São os Salmos mais conhecidos na Bíblia. Só que todos os Salmos, eles são importantes, foram e serão importantes. Porque nós vamos encontrar os Salmos de Lamento, que são importantes para fazer as nossas reflexões. Nós vamos encontrar o Salmo da Alegria, que é importante para fazer a nossa gratidão, para nós encontrar motivação para nos ser grato ao Senhor. Então, os Salmos foram compostos por muitas pessoas, Nós vamos encontrar aí que várias pessoas foram os diversos a autoria dos Salmos, A Salmo data-se, a data do Salmo é bem longínqua, visto que demorou bastante para compor. Há quem diga que foi os primeiros livros da Bíblia que foi composto, foi formado, porque já era cântico. Então, quando surgiu todo o cânon, os Salmos já existia, possivelmente, ok? Porque já se fazia isso em Israel, ok? Conforme eu já apresentei aqui, alguns capítulos, lá no livro de 1 Samuel, no livro de Crônicas, já tinha Salmos, já citava-se os Salmos, ok? E assim, esse Salmo se juntou ao livro dos Salmos.
Então, todos os tipos de informação que é encontrada aí, nós vamos ver que em Salmos 116, dos 150 salmos, desses 116 apresentam um cabeçalho, 103 desses são relacionados ao salmo de uma pessoa específica. Vamos lá. Quem escreveu o salmo? Nós vamos encontrar Davi, é o maior autor dos salmos. Nota-se e percebe-se que ele escreveu 73 salmos. Depois veio o filho de Asaf. Os filhos de Asaf escreveram 12 salmos. Os filhos de Coré, ou Corá, escreveram 10 salmos. Jedutum escreveu 3 salmos. Salomão escreveu 2 salmos. Etan, o Ezraíta, Emã, o Ezraíta também, e Moisés. Cada um desses escreveram uns salmos, ok? O título de salmo de 13 salmos, a saber, Salmos 3, Salmo 7, Salmo 18, 34, 51, 52, 54, 57, 59, 60, 63 e 142, contém notas históricas vinculando-se a acontecimento específico na vida de Davi. Alguns cabeçalhos incluem informação sobre o gênero literário, função litúrgica ou interpretação musical do salmo em questão. Então, nós vamos ver que Davi foi o maior autor de salmos que já passou, que já teve, né? Alguns críticos já disse que ele tem tentado discutir essas autorias de Davi e tal, mas ponto, sine qua non, Davi. Então, a tradição é a seu favor e é indiscutível. Nós vamos ver no no 1 Samuel 16, 1 Samuel capítulo 16, versículo 14 a 23, né? E 2 Samuel capítulo 1, versículos 17 a 27, capítulo 1, versículo 17 a 27, e capítulo 23, versículo 1, e 2 Crônicas 6, versículo 31, ainda 2 Crônicas capítulo 15, versículo 16, e 2 Crônicas capítulo de número 16, versículo 7, e Amós capítulo 5, capítulo 6, versículo 5. Então, essas informações desmontam toda e qualquer possibilidade dos críticos tentar arvorar contra a autoria davídica, ok? Isso aí é sine qua non, não tem o que eles fazerem. Além de Davi, alguns outros autores do Salmo também indicam que foram outros autores, a saber, Moisés escreveu o Salmo 90, Salomão escreveu o Salmo 72, os filhos de Corá escreveram os Salmos 142 até o 149, depois o 84, 85, 87, 88. Os filhos de Asaf escreveram o Salmo 50, escreveram o Salmo 50, depois do Salmo 73 até o Salmo 83, e Etan escreveu o Salmo 89, e muitos salmos aí também não informam o nome do seu autor, ou seja, são anônimos, né? Nós vamos encontrar alguns salmos anônimos, a saber, é muito comum se ouvir falar que o Salmo 1, por exemplo, é um salmo anônimo, mas é endereçado a Davi, ok? Então, nós vamos ver que os livros dos Salmos, conforme eu disse, a formação do saltério de Israel é formada em 5 livros. O livro 1 vai do Salmo capítulo 1 até o capítulo 41. O livro 2 vai do Salmo 42 a 72. O livro 3 vai do Salmo 73 ao Salmo 89. O livro 4 vai do Salmo 90 até o Salmo 106. O livro 5 vai do Salmo 107 até o Salmo 150. Então, os primeiros 4 livros, eles vão terminar com a doxologia, a palavra de louvor. Nós vamos encontrar aí a palavra de louvor. Salmo 41, Salmo 13, Salmo 72, Salmo 18, Salmo 19, Salmo 89, Salmo 52, Salmo 106, Salmo 48. Então, o cântico de louvor do Salmo 150 serve de conclusão aí para o 5º livro. Então, os 5 últimos livros da Bíblia, eles vão terminar com a palavra aleluia. Eles vão fazer repetidas vezes a palavra aleluia, né?
A palavra aleluia vem de Hallel, que quer dizer canto, não é? Que quer dizer louvor, alegria, e assim sucessivamente. Então, tudo que temos no Salmo, nós vamos ver que é de fundamental importância para as nossas vidas. Por exemplo, o livro 1 de Salmos, que vai do capítulo 1 até o capítulo 41, ele profere o nome de Deus, o nome de Jeová, 273 vezes, certo? Nós vamos ver que Elohim ocorre 115 vezes, o plural do nome de Deus. Ao passo que o livro 2, ele vai proferir o nome Elohim por cerca de 164 vezes, né? 164 ocorrências. E Jeová por 30 vezes, né? Então, esses agrupamentos menores que compõem os salmos são os cânticos de Asaf, Salmo 50 e do Salmo 73 até o 83, né? Que são os salmos de Corá também, os salmos dos filhos de Corá, que vai do capítulo 42 até o 40, capítulo 42 e o capítulo 44 ao 49, 84, 85 e 87. Então, esse cântico aí, os cânticos dos degraus. Os cânticos dos degraus, eles são endereçados aí, que são do Salmo 120, não é? Estão dentro do livro de número 5, não é? Que é o cântico da subida. Eles estavam subindo, acredita que eles estavam subindo ao templo para adorar e já subiam cantando, né? Provavelmente era entoado aí pelos adoradores durante a peregrinação que faziam para Jerusalém, ok? Então, essas informações são de fundamental importância para estudarmos os salmos. Em alguns pergaminhos de Qumran, por exemplo, vai apresentar uma organização diferente dos salmos dos livros 4 e 5. Vai sugerir as ações que foram informadas no último saltério, né? Então, os estudiosos mais recentes dos salmos, tem um estudioso chamado Gerald Wilson. Ele sugere a possibilidade da existência dos propósitos literários e teológicos dos salmos. Ele fez a observação sobre os salmos reais, que é os salmos do rei Davi. Ele vai focalizar isso. Então, estão a junção do início ao fim. Então, dos 5 livros de salmos, cada um deles termina com a doxologia que está no Salmos 2, no Salmo 72, no Salmo 89 e no Salmo 144, ou melhor, né? Então, os salmos teria incluído de forma pós-exílica, né? Lá no final do saltério, que eles foram incluídos essa doxologia, né? Então, no Salmo 1 e 2, dá ênfase à sabedoria de Deus, o governo do Senhor, e assim sucessivamente. E serve aí de introdução ao saltério dos Salmos 145 a 150, né? Que dá ênfase à majestade de Deus, no chamando Israel para louvar ao Senhor, e assim sucessivamente. As formas literárias dos Salmos, nós vamos encontrar que vamos classificar em 8 tipos de gênero literário para apresentar isso aí, tá certo? Os Salmos fornecem uma compreensão acerca dos elementos e temas presentes em diferentes tipos de salmos. Nós vamos entender isso. Hinos são cânticos de louvor, apresenta-se como Deus e os seus atributos eternos, e assim sucessivamente, ok? Nós vamos ver a razão que explicou o Senhor é digno de adoração no Salmo 8, no Salmo 19, no Salmo 29, no Salmo 104. São hinos que refletem sobre a perfeição do Senhor como Criador. Tem os salmos chamados também salmos messiânicos. O Salmo 19, por exemplo, ele celebra a forma de como Deus se revelou à criação e na lei. O silêncio no céu declara universalmente a glória de Deus, né? Que diz: os firmamentos anuncia as obras das suas mãos, e assim sucessivamente. Então, esse salmo ele faz uma revelação perfeita, né, de que como o Senhor transforma a nossa alma. No Salmo 104, é um belo hino de gratidão e exalta ao Senhor pela obra inicial de trazer o mundo à existência. Outros hinos também no Salmo 105, Salmo 106, Salmo 114,
Salmo 135, Salmo 136, que vai louvar o Senhor por suas obras, né, passadas, tanto em Israel como para todos os povos. E assim sucessivamente, nós vamos encontrar os salmos, né, salmos messiânicos, que eu falei, quero fazer um adendo maior aqui. Eles são citados, né, no Novo Testamento por cerca de 25 citações de 116 salmos. São feitas citações sobre o Filho de Deus. Nós vamos ver no Salmo 2, verso 7, o Filho de Deus vai apontar Mateus 3, versículo 17. Nós vamos ver o Salmo 8, versículo 4, versículo 5, feito menor do que os anjos. Nós vamos encontrar no Hebreus capítulo 2, versículos 5 e 9. Nós vamos encontrar os Salmos 16, versículos 8 a 11, quando vai falar sobre a ressurreição de Cristo dentre os mortos. Isso, Atos capítulo 22, capítulo 2, versículo 5, vai trabalhar essa proposta. Capítulo 2, versículo 25 a 31. No Salmo 22, verso 1, nós vamos ver o abandono, que foi abandonado por Deus, que é aquele episódio na cruz, não é? Em Mateus capítulo 27, versículo 46, faz referência a essas informações, né? Então, para designar a tripla citação que diz lei, profeta e salmos, que recebem 3 divisões principais da Bíblia hebraica, que faz menção ao Messias, né? Lá em Lucas capítulo 24, verso 44, né? E Lucas 24, verso 45, ele diz que abriu o entendimento por compreender as Escrituras, e aí onde traz essa tripla designação, lei, profetas e salmos. No Salmo 22, verso 16, as mãos e os pés foram ultrapassadas, que fala daquela lança que ultrapassou os pés de Jesus. Em João capítulo 19, versículo de número 37. No Salmo 22, 18, aponta sobre as vestes repartidas que foram lançadas sorte. No capítulo 27 de Mateus, versículo 35, faz menção também a isso. No Salmo 40, versículo 6 a 8, ele veio para fazer a vontade de Deus. Fala que Cristo veio fazer a vontade de Deus. Isto informado, que corrobora com Hebreus, capítulo número 10, versículos 5 a 9, e Salmo 41, verso 9, que diz que ele foi traído por seus amigos. Então, esses salmos são salmos messiânicos. Em João, capítulo de número 13, versículo 8, corrobora com o Salmo 40, verso 41, verso 9. No Salmo 68, no versículo 18, nós vamos ver que ele subiu ao céu. Isso corrobora com Efésios, capítulo 4, versículo de número 11, e assim sucessivamente. Então, podemos observar que toda essa estrutura dos Salmos vem nos apresentando declarações importantes, não é? Vem nos apresentando fatores de fundamental importância para a nossa informação. Nós vamos encontrar na Bíblia, no Salmo, o significado e uma palavra que você vai ver, está cantando por agora, Selah. Essa palavra é elevar, exaltar, não é? Que significado dessa palavra? O termo é empregado aí no Salmo 71 vezes, essa frase Selah. 71 vezes é empregado nos Salmos. E você vai ver que ela aparece sempre junto com o cantomon, ou mismor, ou salmo, né, ou o cantor. Podemos indicar também a recitação de pausa musical e assim sucessivamente. Nós vamos encontrar não só aí, mas também em Amós vamos encontrar essa frase. E assim sucessivamente. Nos Salmos 46, Salmos 46, versículos 7 e 11, Salmo 46, versículo 3, Salmos 47, verso 4, nos Salmos 48, verso 8, no Salmo 49, verso 15, entendeu? É independente desse significado, Selah é um lembrete de levarmos a adoração a sério. Então, era um apontamento para chamada de atenção para levarmos a adoração
a sério, não é? Então essas informações do livro de Salmos que vem nos trazer aí curiosidades interessantes. Vamos ainda concluir com nós trabalhamos aqui a autoria, agora como é a estrutura dos Salmos, né? Conforme eu já trouxe aí sobre a questão dos livros. Segundo a tradição judaica, essa divisão do livro dos Salmos em 5 livros teria sido adotada de modo que corresponder ao Pentateuco, ou seja, os 5 livros de Moisés, e aí teria também os 5 livros de louvor, não é? E além dessas informações, nós vamos ver que o livro de Salmo também pode ser organizado em subdivisões, com base na autoria comum, ou seja, o uso comum do tema e gênero comum. Os títulos dos Salmos são partes muito importantes e que organiza a característica dos Salmos, vai trazer característica dos Salmos, né? Então, o texto hebraico, que apresenta aí a tradução dessa questão, nós vamos ver que o texto significa que fazer parte de um texto original, inspirado, que tivesse a origem numa tradição realmente muito antiga. Então, os títulos eles devem ser subdivididos em 5 características, que são elas. Primeiro, o título da autoria indica quem foi o autor do salmo, a saber, quem é o autor, fala o assunto, e o mesmo salmo, para quem é dedicado o salmo. No título, na característica 2, nós vamos ver que o título histórico lança alguma luz acerca do contexto, né, histórico e que determina que o salmo foi escrito. Na terceira característica, nós vamos ver o título literário, o título de gênero, ou melhor, literário não, de gênero. Nós vamos encontrar que esse título de gênero ele indica que há diferentes tipos literários de poesia hebraica, visto que demorou mais de 1000 anos para eles serem montados, né? E foi também mais de 10 escritores que escreveu os salmos, né? Cada um colocou lá a sua parte, trazendo aí conforme existiu. Segundo informações de algumas tradições e documentos antigos, o Salmo de Moisés, Salmo 90, teria sido o primeiro salmo a ser escrito, né? Não tem nada de bater no martelo, mas são possibilidades, né? E assim sucessivamente. Então, título de instrução para o culto, por exemplo, os títulos que são títulos que indicam a aplicação de um salmo na liturgia do culto formal de Israel, né? Então, apresentava esses paralelos. Então, o paralelismo da poesia hebraica nos salmos, por exemplo, os judeus trabalham muito com isso, não é? Com essa questão de poesia. Nós vamos ver o sinomínico, por exemplo. O que é sinomínico? É a ideia da primeira linha que é repetida de forma similar na segunda linha. Depois nós vamos ver outra forma que desses tipos de salmos trata o paralelismo da poesia hebraica, não é? E nós vamos observar que os mais comuns dentro desse contexto, o sinonímico, aliás, nós vamos ver também o antitético, nós vamos ver o sintético e nós vamos ver o climático, não é? Então, o antitético é a ideia de que a primeira linha é reafirmada pela segunda, né? O sintético é a ideia da segunda linha aprofunda ou desenvolve o conceito apresentado na primeira linha. O climático possui semelhança aí com os paralelismos sintéticos, ou seja, no paralelismo climático, a ideia principal é introduzida na primeira linha, que é dada aí dentro dos conceitos do livro dos Salmos, tá certo? Que Deus em Cristo nos abençoe, que o poder de Deus e a mão de Deus esteja sobre a sua vida, e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Possivelmente está.